Durante décadas, governos ao redor do mundo realizaram experimentos secretos longe dos olhos da população. Testes que jamais passaram por qualquer aprovação ética, conduzidos em silêncio absoluto, muitas vezes usando pessoas comuns como cobaias. Sem consentimento, sem aviso, sem escolha. Esses experimentos não aparecem nos livros de história, não são ensinados nas escolas, e quando finalmente vêm à tona, quase sempre é tarde demais para as vítimas. Hoje, você vai conhecer alguns dos experimentos secretos mais perturbadores já realizados. Projetos reais, oficialmente confirmados, que mostram até onde governos são capazes de ir quando acreditam estar acima de qualquer limite moral. Tudo começa durante o século XX, em um período marcado por guerras, medo e paranoia. Durante a Guerra Fria, o mundo vivia sob a ameaça constante de um conflito nuclear. Estados Unidos e União Soviética disputavam poder, tecnologia e influência global. Nesse cenário, o medo se tornou uma ferramenta política, e foi exatamente esse medo que justificou alguns dos experimentos mais sombrios da história moderna. Um dos casos mais chocantes foi o projeto MKUltra. Oficialmente iniciado pela CIA nos anos 1950, o MKUltra tinha como objetivo estudar formas de controle da mente humana. O governo americano queria descobrir se era possível manipular pensamentos, apagar memórias, ou até mesmo controlar o comportamento de uma pessoa. Para isso, a agência utilizou métodos extremos. Pessoas comuns foram submetidas a testes com drogas psicoativas, especialmente LSD, muitas vezes sem saber que estavam participando de um experimento. Pacientes em hospitais psiquiátricos, prisioneiros, militares e até cidadãos comuns foram usados como cobaias. Alguns receberam doses altíssimas de substâncias alucinógenas, outros passaram dias em isolamento total. Houve casos de privação de sono, choques psicológicos e interrogatórios prolongados. Muitos sofreram danos mentais irreversíveis, alguns nunca se recuperaram, outros morreram. Durante anos, o governo negou a existência do projeto. Só em 1975, após investigações no Congresso dos Estados Unidos, parte da verdade veio à tona. Mesmo assim, a maioria dos documentos havia sido destruída pela própria CIA. E isso levanta uma pergunta inquietante. Se eles destruíram as provas, o que exatamente estavam tentando esconder? Mas o MKUltra não foi um caso isolado. Outro experimento real, menos conhecido, envolveu testes com radiação em humanos. Durante décadas, cidadãos americanos foram expostos à radiação sem consentimento, sob a justificativa de estudos científicos. Pacientes receberam injeções com materiais radioativos. Mulheres grávidas foram expostas à radiação para observar os efeitos nos fetos. Crianças foram alimentadas com cereais contaminados em experimentos financiados pelo governo. Tudo isso aconteceu sem que as vítimas soubessem o que estava sendo feito com seus próprios corpos. Esses testes só foram oficialmente reconhecidos nos anos 90, quando documentos secretos começaram a ser liberados. Mais uma vez, o governo pediu desculpas, mas nenhuma desculpa foi capaz de apagar o sofrimento causado. E então existe um tipo ainda mais assustador de experimento: aqueles realizados diretamente sobre populações inteiras. Em alguns casos, governos liberaram substâncias químicas no ar para estudar como elas se espalhariam em cidades reais. Moradores respiraram compostos tóxicos sem saber. Pessoas adoeceram. Algumas morreram. Nenhuma foi avisada. Tudo em nome da segurança nacional. O padrão se repete: segredo absoluto, negação oficial, vítimas silenciosas e verdades reveladas apenas décadas depois. Esses casos levantam uma questão fundamental. Quantos outros experimentos ainda permanecem escondidos? Quantos projetos jamais vieram a público? Quantos documentos ainda estão trancados em arquivos classificados? Se governos já admitiram oficialmente ter feito tudo isso, o que mais eles não admitiram? Talvez o mais perturbador não seja o que sabemos, mas tudo aquilo que ainda não sabemos. E a pergunta final permanece no ar: se esses experimentos aconteceram no passado,
O que garante que eles não continuam acontecendo hoje?